A produção de proteína animal a pasto, seja de leite ou carne, tem custos bem menores do que nos sistemas intensivos, resultando no melhor desempenho econômico para os produtores que adotam esse sistema de produção. No entanto, para que possam ter sucesso nessa atividade, os produtores precisam fazer um bom planejamento forrageiro. Se você já é produtor ou pretende ser, fique comigo até o final desse vídeo para aprender o que precisa ser feito para alcançar bons resultados com sua pastagem. Aproveite e se inscreva no canal e dê aí o seu gostei caso tenha gostado da proposta de discutirmos esse assunto aqui. Eu sou o Mauro, sou técnico agropecuário, administrador, especialista em gestão e mestre em agronegócio. E esse é o canal Rancho Mandacaru, Agrogestão. Um canal que tem por objetivo levar informações sobre gestão rural a todas as pessoas que têm interesse nesse tema. Produtores rurais, estudantes, técnicos e a todos os agentes das cadeias produtivas do agronegócio. No sistema de produção a pasto, algumas variáveis são determinantes para o sucesso da atividade, como a estrutura do rebanho, o potencial genético dos animais, o sistema de manejo adotado e, é claro, a capacidade produtiva das pastagens. A pastagem é um recurso produtivo muito valioso para ser negligenciado. Infelizmente, é muito comum encontrarmos propriedades nas quais os pastos não são bem cuidados. A minha percepção é que os pastos não são bem cuidados não é porque os produtores não entendam a sua importância, ou que seria até pior ainda, por simplesmente não quererem cuidar deles. Acho que não é isso. No meu entender, o que leva a esse quadro é o desconhecimento sobre como bem cuidar desse recurso. Por conta disso, é que nós encontramos pastos degradados e com vida útil muito reduzida. Há estudos que apontam que uma pastagem bem cuidada ela pode durar até 30 anos. No entanto, ainda é muito comum ver produtores tendo que refazer suas pastagens com 5 anos apenas. Mauro, mas o que pode levar à degradação de um pasto? Alguns fatores isolados ou combinados entre si. Os principais são esses. Primeiro, utilização de forrageiras inadequadas para o local. As forrageiras, tal como as culturas agrícolas, também têm exigências específicas com relação às características de solo e clima. Algumas espécies são mais tolerantes à seca e a solos ácidos e pobres do que outras. A temperatura também é um fator limitante. Temperaturas abaixo de 15 graus centígrados dificultam o desenvolvimento da maioria das espécies forrageiras tropicais. Então é muito importante que a pastagem da sua propriedade seja adaptada às condições locais de clima e solo e ao seu sistema de produção, de modo a obter a máxima produtividade de matéria seca e proteína para os animais. A produtividade de uma pastagem ela pode ser entendida como a produção animal por área, medida em quilo de peso vivo por hectare. Em quilos, né? Ou ainda, dito de outra forma, é o peso total que um lote de animais ganha em uma pastagem durante um determinado período. Segunda causa, falta de práticas de conservação dos solos. A cobertura vegetal proporcionada por muitas espécies forrageiras, por si só, já cria uma excelente proteção contra os efeitos nocivos da erosão. Mas não é somente erosão que pode levar à degradação de uma pastagem. A não reposição de nutrientes deixa os solos pobres. A acidez ou níveis baixos de nutrientes também causam estragos. Por isso é importante realizar pelo menos uma vez por ano a análise química do solo para verificar a necessidade de fazer a sua correção, por meio de calagem, gessagem e adubação. Terceira causa, a condução de manejos inadequados. As pastagens também precisam ser bem manejadas desde a sua implantação. Algumas das práticas de manejo muito importantes são o ajuste de lotação e o controle de altura do pasto. Cada espécie forrageira tem a altura certa para o gado entrar e para sair. Esse controle é muito importante. Tirar o gado do pasto no ponto ideal é a condição necessária para permitir uma boa rebrota e crescimento das plantas. Da mesma forma, é fundamental não colocar o gado no pasto antes que essa rebrota tenha ocorrido por completo. O pasto ele necessita de um tempo para se recuperar. No pasto de Mombaça, por exemplo, o ideal é colocar o gado para pastejo quando o capim atingir em torno de 90 centímetros de altura e retirar o gado quando o capim já estiver com 40 a 40 centímetros de altura. O marandu, que é uma cultivar do gênero Braquiária brisanta e que é popularmente conhecido como braquiarão, estará sendo melhor manejado se o gado for colocado para pastar quando o capim já estiver em torno de 40 centímetros de altura, devendo ser suspenso o pastejo quando estiver com aproximadamente 20 centímetros de altura. Quarta causa,
a sublocação, que ocorre quando a taxa de lotação está abaixo da capacidade de suporte do pasto, ou seja, quando o pasto tem menos animais do que poderia suportar. Nessa situação, até temos um ganho de peso por animal superior, embora leve uma menor produtividade por área. Individualmente, os animais ganham mais peso, pois podem escolher melhor aquelas plantas que vai querer comer e consumir mais. No entanto, como nós temos uma menor quantidade de animais por área, a produtividade total desse pasto será menor. Lembram do conceito de produtividade por área que já falamos nesse vídeo? Tem ainda outros fatores, como a prática de queimadas, uso de sementes de baixo valor cultural, plantio em época inadequada, o ataque de pragas e doenças que podem ser minimizados com a escolha de cultivares resistentes. Enfim, são muitos os fatores que podem levar à degradação da pastagem. E por fim, o excesso de lotação, que eu deixei por último porque é nele que quero dar ênfase nesse vídeo. O excesso de lotação ocorre quando um pasto está com uma taxa de lotação superior à sua capacidade de suporte, sendo a principal causa de degradação e de redução da vida útil dessa pastagem. Como principal consequência da degradação das pastagens, nós temos a redução da produção de forragem, que leva gradativamente a uma menor capacidade de suporte. Menor capacidade de suporte, por sua vez, leva a uma menor taxa de lotação, que implica em menor produtividade por área. Percebem o quanto é importante fazer um bom manejo na sua pastagem? Por isso é tão necessário fazer o ajuste da taxa de lotação, que é a ênfase desse vídeo. Outro conceito importante que você precisa conhecer e entender é o de capacidade de suporte. Capacidade de suporte é a taxa de lotação ótima para um determinado nível de desempenho que pode ser praticada por um período específico sem causar impacto negativo ao ecossistema como um todo. Ou seja, é o número máximo de animais em unidade animal que pode permanecer num pasto durante um determinado tempo sem que haja sua degradação. Mauro, você já falou algumas vezes em taxa de lotação, mas ainda não explicou o que é isso. Ah, verdade. Então vamos lá. Taxa de lotação é o número de animais que é mantido por área. É muito comum ouvir que uma determinada área suporta tantas cabeças. Essa não é a forma correta de se falar, pelo menos não para quem pretende fazer um bom manejo de seu pasto. Vou explicar por que não é correto falar em cabeças por hectare. Alguém poderia dizer assim: na minha fazenda eu consigo criar até 3 cabeças por hectare. Aí eu pergunto a vocês, de quais cabeças estamos falando? Sem ter que citar outros exemplos, ficando mesmo aqui na espécie bovina, nós podemos estar falando de cabeças de bezerros, de novilhas, de animais em terminação, de animais gordos, de animais magros, enfim. Cada uma dessas categorias que eu acabei de citar consome diferentes quantidades de capim. Certamente, 3 cabeças de vaca em lactação consomem uma maior quantidade de capim do que 3 cabeças de bezerros recém-desmamados. Quando tratamos de planejamento forrageiro, nós temos que falar em unidade animal por hectare. Então, taxa de lotação é o número de unidades animal por unidade de área. E uma unidade animal corresponde a um animal vivo com 450 kg de peso. Para ilustrar isso, vamos a um exemplo. Eu posso ter 2 pastos sendo utilizados com a mesma quantidade de cabeças, embora com taxas de lotação bem diferentes. Mas, Mauro, como é que isso é possível? Simples. Vamos fazer um cálculo hipotético apenas para facilitar esse entendimento. Num pasto de 1 hectare, eu tenho 6 cabeças com peso médio de 340 kg, o que dá um total de 2.040 kg. Logo, 2.040 kg dividido por 450 kg é igual a 4,53 unidades por hectare. No outro pasto, também de 1 hectare, eu tenho 6 cabeças com um peso médio de 412 kg, o que dá um total de 2.472 kg. Então, 2.472 kg dividido por 450 kg é igual a 5,49 unidades animal por hectare. Mauro, surgiu aqui uma dúvida. Por que utilizamos o hectare como medida e não o alqueire? Porque existe mais de um alqueire. Temos o alqueire paulista e o alqueire mineiro, com áreas diferentes. O alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados, enquanto o mineiro tem 48.400 metros quadrados. E isso pode gerar confusão, o que não acontece com hectare, que tanto faz estar no sul como no norte do país, vai ter sempre 10.000 metros quadrados. Então é isso. Antes de continuar, deixa eu fazer uma observação importante sobre as taxas de lotação do exemplo anterior. Para o primeiro pasto, nós encontramos uma taxa de lotação de 4,53 UA por hectare e no segundo 5,49 unidades animal por hectare. Gente, era somente um exemplo didático para calcularmos a taxa.
Essas taxas elas são muito fora da realidade do Brasil e do mundo. Vejam aí as médias da taxa de lotação de pastagens de bovinos em unidade animal por hectare para diferentes países em 2021, disponíveis na página da Scott Consultoria. Vejam que a média para o Brasil é de apenas 0,91 A por hectare, enquanto a média mundial é de apenas 0,31 A por hectare. Mauro, é possível atingir taxas de lotação como a do exemplo que você utilizou, considerando essas médias tão baixas no Brasil e no mundo? Sim, é perfeitamente possível. Num sistema de pasto rotacionado, por exemplo, tecnicamente bem manejado, é possível chegar até próximo de 15 UA por hectare, segundo o zootecnista Diogo Rodrigues apresentou numa entrevista ao canal Giro do Boi em 5 de novembro de 2020. E como eu sempre gosto de apresentar exemplos práticos do que é dito aqui, vocês podem acessar na descrição desse vídeo, aí embaixo, um vídeo do canal do pecuarista Joel Pinheiro, no qual ele apresenta um bom exemplo disso que estamos falando. Ok, vamos voltar então à capacidade de suporte. Como você pode determinar a capacidade de suporte do seu pasto? Basicamente de duas formas. Primeiro, a primeira, recorrendo a publicações técnicas que apresentem a capacidade média de suporte aí para a sua área. Essas informações elas também podem ser conseguidas aí com os extensionistas rurais dos escritórios de assistência técnica da sua região, ou com outros produtores. Você mesmo pode calcular a capacidade de suporte do seu pasto, já que a capacidade de suporte varia muito em função de algumas variáveis, como do potencial de produção da espécie cultivada, da fertilidade do solo, das condições climáticas, do manejo e do ciclo produtivo. Enfim, não se esqueça de algo importante. No período chuvoso, a sua capacidade de suporte será bem superior à dos períodos secos. A maior parte da massa verde que é produzida se dá no período chuvoso. Então torna-se necessário planejar o fornecimento suplementar para o período seco. Mas esse é um assunto para outros vídeos. Por enquanto, vamos voltar aqui para vermos como que se calcula a capacidade de suporte do seu pasto. Vamos imaginar que você tem um pasto de 5 hectares de braquiarão e que ele já esteja no ponto ideal para pastejo, com aproximadamente 40 centímetros de altura e bem formado. A primeira coisa que você precisa fazer é calcular a quantidade de forragem nessa área. Então, com a medida de 1 metro quadrado, que pode ser feita de cano PVC, madeira ou qualquer outro material, você vai percorrer seu pasto em zigue-zague e aleatoriamente você vai retirar algumas amostras. Coloque a medida sobre o solo e corte o capim até 20 centímetros do solo, pois esta é a altura que você deve retirar o gado para permitir que o capim rebrote com vigor. Coloque todo o capim cortado num saco para poder pesar. Detalhe, todo o capim, não perca nada. Quanto mais precisa for essa medição, mais precisa será a determinação da capacidade de suporte. Quanto mais amostras forem feitas, mais precisa será a medição. Depois de pesadas e anotadas todas as amostras, calcule o peso médio. Vamos supor que você tenha coletado 10 amostras, cujos resultados foram esses aí que vocês estão vendo na tela. Então a produção média desse pasto vai ser de 1,36 kg por metro quadrado. Ora, se eu já tenho a produção por metro quadrado, para eu saber a produção total desse meu pasto é só fazer uma regra de 3 simples. Relembrando, você tem 5 hectares de braquiarão. 5 hectares é igual a 50 mil metros quadrados. Então, se em 1 metro quadrado eu tenho 1,36 kg de forragem, em 50 mil metros quadrados eu vou ter quanto? Então, X vai ser igual a 1,36 vezes 50 mil, que é igual a 68 mil quilos de forragem. Esse cálculo poderia ser feito por dois critérios: pela quantidade de massa seca ou pela quantidade de massa verde média consumida pelos animais. A massa seca é a porção que sobra de qualquer alimento após a retirada de toda a sua umidade. Para fazer pela massa seca, você teria que utilizar índices ou fazer todo o procedimento de secagem para saber quanto de massa seca você tem na sua propriedade. É possível fazer também com base na massa verde, e é com esse método que faremos aqui, pois é mais simplificado. Se tiver interesse, no outro vídeo nós poderemos apresentar, demonstrar como fazer o cálculo com massa seca. Então vamos aos cálculos. Inicialmente é necessário saber que um animal consome em torno de 10 a 12% de seu peso vivo de massa verde por dia. Vamos fazer o cálculo com 10%, utilizar 10% como referência. Ok, vamos ver os dados do problema. Então a área disponível é igual a 5 hectares, que já vimos são 50 mil metros quadrados. Quantidade de capim são 68 mil quilos. A gente quer saber qual é a quantidade de dias de pastejo.
Vamos considerar um aproveitamento no pasto de 70%. Mauro, por que não é 100%? Por que não? Porque o gado não aproveita 100%, né? Ele não tem máxima eficiência. Ele vai sair escolhendo, vai comer parte aqui, comer parte ali, não vai comer todo o capim em uma determinada área. Ou seja, ele vai escolhendo aqueles brotos melhores e isso não dá um rendimento de 100%. Então é aceitável trabalhar aí com um aproveitamento de 70%. Muito bem. Então, se nós temos 68 mil quilos, mas nós só vamos aproveitar 70%, 68 mil vezes 0,7 vai dar 47.600 quilos de massa verde. É essa quantidade de massa verde que nós temos que considerar para o nosso cálculo. Ou seja, a quantidade disponível, efetivamente disponível. Então, a quantidade de capim consumido por dia, por 30 vacas de 500 quilos em média, vai ser igual a 1.500 quilos por dia, que é a quantidade de 30 vacas, vezes 500 quilos em média, vezes 10% de peso vivo, que nós falamos que consome em torno de 10 a 12% de peso vivo, e que iríamos considerar neste cálculo a taxa de 10%, ou 0,10. Então 30 vezes 500 dá 15 mil, 10% de 15 mil dá 1.500 quilos por dia. Então nós já temos aí, né, a quantidade de capim consumido, já temos, fizemos os cálculos anteriores, nós podemos agora o seguinte, pegar a quantidade de capim disponível, que são 47.600 quilos, que é só 70%, né, dos 68 mil quilos que foram calculados no início, dividido pelo consumo diário de capim das 30 vacas, que são 1.500 quilos. Aí nós chegamos ao resultado de 31,73 dias. Ou seja, com esses parâmetros que foram colocados aí neste exemplo hipotético, nós poderíamos dispor desse pasto, né, melhor dizendo, por 31 dias. Durante 31 dias, nós poderíamos manter 30 vacas de em média 500 quilos consumindo nesse pasto. Depois disso tem que tirar, porque a princípio o capim já vai estar ali em torno, né, de 20 centímetros de altura, então é o momento de tirar o capim para que ele possa rebrotar, crescer novamente com vigor. É assim que se calcula a utilização do pasto. Fazendo um bom planejamento de utilização da pastagem, nós podemos obter os seguintes benefícios: que se evite a degradação das pastagens, um maior ganho de peso do rebanho, maior produção de arrobas por hectare ao ano e uma maior rentabilidade econômica do negócio. Bem, vamos ficando por aqui e conversando sobre outros assuntos em outros vídeos. Se você gostou, não esqueça de dar aí o seu gostei, de fazer seus comentários aí embaixo, de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também possam ter acesso a essas informações. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.